O milagre que veio no louvor. Filipe tinha apenas 9 anos quando os médicos disseram aos seus pais que ele nunca teria uma vida normal. Desde bebê, ele sofria com infecções respiratórias constantes, tosses que não passavam e uma fraqueza que o impedia de brincar como as outras crianças. Após anos de exames, veio o diagnóstico: Síndrome de Cartagener, uma doença genética rara que afeta os cílios das vias respiratórias, causando sinusites crônicas, bronquites e, em muitos casos, infertilidade na vida adulta. Os médicos foram claros: não havia cura. Os pais de Filipe, Maria e João, ouviram em silêncio, mas no fundo, uma pergunta os atormentava: e agora, Senhor? A família não era rica. João trabalhava como mecânico em uma pequena oficina em São Paulo, e Maria cuidava da casa e dos outros 2 filhos menores. As contas do hospital consumiam boa parte do salário, e as noites eram longas, marcadas pelo som da tosse seca de Filipe e pelas orações desesperadas da mãe ao pé da cama. Deus, se tu existes, ajuda meu filho, sussurrava Maria, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Foi numa tarde de sábado, enquanto esperava o ônibus para levar Filipe a mais uma consulta, que Maria ouviu 2 senhoras conversando. Uma delas, vestida com um vestido simples e longo, falava sobre uma igreja onde Deus ainda operava milagres. Lá não tem banda, não tem show, só o povo de Deus orando e louvando com o coração, disse a mulher. E os irmãos são tão humildes. Parece que a gente volta no tempo dos apóstolos. Maria não sabia o que era a congregação cristã no Brasil, mas algo em suas palavras a tocou. Anotou o endereço num papel de pão e guardou no bolso. No domingo seguinte, apesar do cansaço e da vergonha de chegar desconhecida, Maria levou Filipe à CCB. O menino, fraco e pálido, seguiu-a em silêncio, observando tudo com olhos curiosos. Ao entrarem, sentiram o cheiro de madeira envelhecida e cera de piso. Os irmãos e irmãs, vestidos com modéstia, cantavam à capela um hino que Filipe nunca tinha ouvido: Jesus, amado mestre, a ti venho buscar. Não havia instrumentos, apenas vozes unidas, algumas desafinadas, mas cheias de fé. No púlpito, um ancião de cabelos brancos e voz firme dirigia a reunião com simplicidade. Maria sentiu um aperto no peito. Aqui é diferente, pensou. Não havia holofotes, nem palmas, nem pessoas se exibindo. Só um povo simples, de joelhos ou em pé, com as mãos postas, como se estivessem falando diretamente com Deus. Quando chegou a hora dos testemunhos, uma irmã se levantou e contou como havia sido curada de um problema no coração após orações dos irmãos. Filipe, que até então estava encostado na mãe, endireitou-se um pouco, ouvindo com atenção. Depois da pregação, o ancião convidou os que tinham necessidades a se aproximarem para oração. Maria hesitou, mas Filipe puxou sua mão. Mãe, vamos, pediu, com uma voz rouca pela tosse. Ela sentiu, e juntos foram até a frente. Os irmãos os rodearam, colocando as mãos sobre a cabeça do menino. Alguns oraram em voz alta, outros choravam. O ancião impôs as mãos sobre Filipe e disse, com autoridade: Senhor, este menino é teu. Tu o criaste, e só tu podes restaurá-lo. Em nome de Jesus, ordenamos que esta doença saia do seu corpo. Filipe sentiu algo estranho. Não foi um calor, nem um formigamento, mas uma paz que ele nunca tinha sentido antes. Quando abriu os olhos, viu que muitos irmãos estavam com as mãos levantadas, louvando. Então, espontaneamente, começou a cantar junto, mesmo sem conhecer a letra. Era um hino de gratidão: louvai ao Senhor, todos os povos, exaltai, ó, todas as nações. E enquanto cantava, algo incrível aconteceu. De repente, Filipe percebeu que conseguia respirar. De verdade. Não era a sensação de alívio temporário que os remédios davam. Era como se seus pulmões tivessem sido lavados por dentro. Ele tossiu uma vez, 2, e então, nada. Só ar puro entrando e saindo sem esforço. Os irmãos ao redor começaram a chorar. Maria caiu de joelhos, cobrindo o rosto com as mãos. Glória a Deus! Exclamou o ancião, com lágrimas nos olhos. Nos dias seguintes, Filipe não teve mais crises. Os médicos, ao reexaminá-lo, ficaram estarrecidos. Isso não é possível, disse um deles, olhando os novos exames. Os cílios estão funcionando normalmente. É como se a doença nunca tivesse existido. João,
que até então tinha sido cético, abraçou a esposa e chorou. Deus é real, Maria. Ele ouviu nossas orações. Filipe cresceu na CCB. Foi batizado nas águas aos 12 anos, após confessar sua fé em Cristo. Na cerimônia, enquanto era imerso pelo ancião, sentiu novamente aquela paz, como se Deus estivesse selando uma promessa: você é meu. Anos depois, já jovem, ele subiu ao púlpito para dar seu próprio testemunho. Com voz firme, contou como Deus o havia libertado não só da doença, mas do medo e da desesperança. Eu poderia estar aqui hoje contando uma história de dor, disse, olhando para a congregação. Mas Deus mudou meu lamento em louvor. Na Santa Ceia, quando partia o pão e bebia do cálice, Filipe lembrava daquele domingo em que, fraco e doente, havia entrado na igreja pela primeira vez. Agora, ele entendia, não era a doença que definia sua vida, mas a graça de Deus. E essa graça não tinha vindo através de homens famosos ou rituais complicados, mas pela fé simples de um povo que acreditava que Deus ainda fala, ainda cura, ainda salva. A lição que Filipe aprendeu e que hoje compartilha é esta: Deus não olha para nossa força, mas para nosso coração quebrantado. Às vezes, o milagre não vem no momento que pedimos, mas no momento que Ele sabe ser perfeito. E muitas vezes, Ele escolhe operar não nos grandes palcos, mas nos lugares simples, onde seu povo ora com fé. Na congregação cristã no Brasil, Filipe encontrou mais do que uma cura. Encontrou um lar espiritual, uma família que não o julga pelas aparências, e um Deus que nunca o abandonou. Até hoje, quando os hinos são entoados sem instrumentos, e as vozes dos irmãos se unem em súplica, Filipe fecha os olhos e agradece. Porque ele sabe, foi no louvor, entre pessoas humildes e de joelhos, que seu milagre aconteceu. Filipe não imaginava que sua vida daria um giro tão grande depois daquele dia. A dor nas costas, que por anos o deixou acamado e dependente de remédios, tinha sumido como se nunca tivesse existido. Mas o milagre não parou por aí. Depois da cura, ele sentiu um chamado no coração: precisava voltar àquela igreja não só para agradecer, mas para servir. No início, era tímido. Chegava cedo para ajudar a arrumar as cadeiras, varrer o chão ou distribuir os hinos. Os irmãos, que antes o viam como um homem quebrado, agora o olhavam com admiração. Deus te usou de maneira poderosa, Filipe, dizia a irmã Maria, uma senhora de cabelos brancos que sempre orava por ele. Agora é sua vez de abençoar outros. E foi assim que, aos poucos, ele começou a dar seu testemunho nas reuniões. Falava com a voz trêmula, mas cheia de convicção. Eu era um homem sem esperança, mas Deus me encontrou aqui. Se Ele fez por mim, pode fazer por você também. Muitas vezes, enquanto contava sua história, alguém na plateia chorava, identificando-se com sua dor. E era nessas horas que Filipe sentia o Espírito Santo agindo através dele. Um dia, um jovem chamado Lucas chegou à igreja arrastando os pés, com o rosto marcado pela depressão. Havia perdido o emprego, a namorada o deixará, e ele não via mais sentido na vida. Filipe se aproximou depois do culto e disse: eu sei como você se sente. Já estive no fundo do poço também. Mas Deus não te trouxe aqui à toa. Eles começaram a conversar toda semana, e Filipe orava por Lucas antes de ir embora. Não demorou muito para que o rapaz voltasse com um brilho nos olhos. Irmão Filipe, ontem sonhei com Jesus. Ele me disse que tudo ia mudar. E mudou. Em menos de um mês, Lucas conseguiu um novo trabalho e reconciliação com a família. Filipe não era mais o homem doente que entrava na igreja apoiado em uma bengala. Agora, era um servo de Deus que levava esperança a quem precisava. Sua própria mãe, que antes o via como um fardo, agora o acompanhava aos cultos e chorava ao ver a transformação do filho. Deus não só curou seu corpo, Ele curou nossa família, ela dizia, abraçando-o forte. Os anos passaram, e Filipe se tornou um dos pilares da congregação. Não era pastor, não tinha títulos, mas tinha algo mais valioso: um coração disposto a amar e servir. Sempre que alguém novo chegava com dor no corpo ou na alma, ele estava lá, pronto para orar, para ouvir, para mostrar que milagres ainda acontecem. E eles aconteciam. Uma irmã com câncer recebeu o diagnóstico de cura inexplicável. Um casal à beira do divórcio se reconciliou depois de uma noite de oração. Um viciado em drogas, que chegou tremendo à igreja, saiu de lá livre, com um emprego e uma nova vida. Filipe sorria ao ver tudo isso,
porque sabia, não era ele quem operava aqueles milagres. Era o mesmo Deus que um dia o levantou do chão e lhe deu um propósito. Hoje, quando Filipe olha para trás, não vê apenas a cura física. Vê uma vida resgatada, uma fé renovada e uma igreja que se tornou sua família. Se eu tivesse desistido na primeira vez que orei e nada aconteceu, teria perdido tudo isso, ele costuma dizer. Mas Deus é fiel. Ele ouve, ele age. Às vezes demora, mas nunca falha. E assim, entre hinos cantados à capela e orações feitas de joelhos, Filipe continua sua jornada. Não como um homem que recebeu um milagre, mas como um homem que se tornou um milagre para outros. Porque na congregação cristã no Brasil, ele aprendeu que a maior bênção não é ser curado, mas ser usado por Deus para curar. E isso, nenhum médico do mundo poderia lhe dar. Filipe não imaginava que sua história ainda tinha mais um capítulo para ser escrito. Um dia, enquanto ajudava na limpeza do templo, um homem de muletas entrou cambaleando, com o rosto marcado pela dor. Era o Sr. Antônio, um aposentado que há anos lutava contra uma doença degenerativa nas pernas. Os médicos tinham dito que ele nunca mais andaria sem ajuda. Mas algo na expressão de Filipe chamou sua atenção. Você parece entender o que eu estou passando, disse Antônio, com voz trêmula. Filipe sorriu e se aproximou. Eu também já estive onde o Senhor está. Mas Deus mudou minha história. E pode mudar a sua. Não foram palavras vazias. Filipe se ajoelhou ali mesmo, no corredor da igreja, e começou a orar. Não com frases decoradas, mas com a mesma fé que um dia o fez se agarrar ao altar quando tudo parecia perdido. Outros irmãos se juntaram, e o lugar se encheu de uma paz que só quem já sentiu sabe descrever. Naquela noite, durante o culto, o pastor chamou Antônio para a frente. O homem, que mal conseguia se sustentar nas muletas, deu os primeiros passos trêmulos sem apoio. 1, 2, 3. Até que, de repente, soltou as muletas e caminhou sozinho até o altar. A igreja explodiu em lágrimas e louvor. Filipe, de olhos cheios d'água, entendeu naquele momento por que Deus o havia curado, não apenas para ele ser livre, mas para ser um instrumento de libertação. Os anos passaram, e Filipe se tornou um dos obreiros mais dedicados da igreja. Não pregava com palavras bonitas, mas com a autoridade de quem viveu o impossível. Sempre que alguém chegava desanimado, ele contava sua história não para se exibir, mas para mostrar que Deus ainda faz milagres. E não eram apenas histórias do passado. Quase toda semana, alguém testificava, uma cura, uma restauração familiar, uma vitória financeira. Coisas que a lógica não explicava, mas que a fé tornava reais. Certa vez, uma mãe desesperada chegou com um filho nos braços, um menino de 5 anos que nasceu com um problema cardíaco grave. Os médicos haviam desistido. Filipe não hesitou. Pegou a criança, colocou-a no altar e orou com a mesma intensidade de quem sabe que Deus está ouvindo. Uma semana depois, a mãe voltou chorando, mas dessa vez de alegria. Os exames mostravam que o coração do menino estava normal. O médico disse que é inexplicável, ela repetia, abraçando Filipe. Mas nós sabemos que é Deus. Hoje, Filipe não é mais aquele homem que entrava na igreja arrastando os pés, cheio de dúvidas. É um servo que carrega no coração cada vida que viu ser transformada ali. Ele aprendeu que milagre não é só o que acontece num instante, mas também o que Deus constrói com o tempo, uma fé inabalável, um amor pela obra de Deus e a certeza de que, quando parece que tudo acabou, é justamente ali que ele começa a agir. E assim, entre as paredes daquele templo simples, mas cheio do poder de Deus, Filipe continua sua missão. Não como um herói, mas como um homem que entendeu o maior segredo: a igreja não é um lugar para espectadores, mas para quem está disposto a acreditar. E para quem acredita, não há limites para o que Deus pode fazer. Um dia, enquanto Filipe organizava os cadeirões após o culto, uma mulher jovem entrou correndo pela porta dos fundos, os olhos cheios de lágrimas. Ela segurou seu braço com força, como se fosse sua única âncora. Por favor, irmão, me ajuda. Minha filha está no hospital, os médicos disseram que não tem mais jeito, ela tem só 5 anos. Filipe sentiu o coração apertar, mas não hesitou. Ele já tinha visto aquele desespero antes e também já tinha visto Deus mudar o impossível. Vem comigo, disse, levando-a até o altar.
Ali, de joelhos, ele orou com uma fé que não tremia, mesmo com as lágrimas da mãe molhando suas mãos. Senhor, o Senhor é o Deus que ressuscita, que restaura, que faz o que o homem diz que não tem solução. Toque na vida dessa criança, em nome de Jesus. No dia seguinte, a mãe voltou. Desta vez, não chorava de dor, mas de gratidão. Ela acordou. Os médicos não explicam, mas ela abriu os olhos e pediu água. A notícia se espalhou pela igreja como fogo. Mais uma vez, Deus tinha mostrado que onde a medicina diz não, ele diz sim. Mas o que Filipe não esperava era o que viria depois. Alguns meses mais tarde, um homem de terno entrou no templo com um envelope na mão. Era um médico, o mesmo que havia atendido a menina. Com voz trêmula, ele contou que, depois daquele milagre, não conseguia tirar Deus da cabeça. Eu era ateu, mas vi algo que não posso negar. Quero conhecer esse Deus que faz o que vocês falam. Filipe sorriu, lembrando de si mesmo anos atrás, cheio de dúvidas. Você veio ao lugar certo, disse, estendendo a mão. Aqui, a gente não só fala de Deus, a gente vê ele agir. E assim, a igreja continuava sendo um lugar onde o sobrenatural se tornava natural. Onde pessoas como Filipe, que já tinham sido quebradas pela vida, agora eram vasos nas mãos de Deus para trazer esperança. Porque milagre não é só a cura, o livramento ou a vitória instantânea. Às vezes, o maior milagre é ver um coração endurecido se render, uma fé nascer onde só havia desespero, e uma vida inteira ser transformada não pela força do homem, mas pelo poder daquele que habita entre os que creem. E Filipe sabia, enquanto houvesse alguém disposto a se ajoelhar e clamar, Deus continuaria respondendo. Porque ele nunca muda. E a igreja? A igreja era, e sempre seria, o lugar onde os impossíveis viravam testemunhos. No domingo seguinte, Filipe chegou mais cedo à Universal. Não era mais aquele homem que entrava de cabeça baixa, com os ombros curvados pelo peso das dívidas e das noites sem dormir. Agora, seus passos eram firmes, os olhos brilhavam com uma paz que ele nem sabia que existia. Carregava consigo um envelope grosso, as últimas parcelas do aluguel atrasado, o dinheiro que sobrou depois de quitar as contas mais urgentes. Não era fortunas, mas era o suficiente para começar de novo. E, mais importante, era a prova de que Deus não só ouvia, como agia. Enquanto caminhava pelo corredor, ouviu um choro abafado vindo do fundo do templo. Seguiu o som até encontrar uma mulher sentada no último banco, as mãos tremendo ao segurar um exame médico. O papel estava amassado, como se ela já o tivesse aberto e fechado várias vezes, na esperança de que as palavras mudassem. Filipe reconheceu aquele desespero. Sentou-se ao lado dela sem dizer nada, apenas ofereceu um lenço que tirou do bolso. Não tem jeito, ela murmurou, enxugando as lágrimas. Os médicos disseram que é tarde demais. Filipe não era pastor, não tinha respostas prontas. Mas tinha algo mais poderoso, uma história viva de como Deus tinha mudado sua história. Então, com voz calma, começou a contar. Falou do dia em que entrou ali quebrado, das orações que pareciam não ter resposta, da noite em que, sem entender como, uma porta se abriu, um emprego temporário que virou efetivo, um cheque inesperado no correio, a conta que foi perdoada quando ele já não tinha mais esperança. Eu também achei que era tarde, disse, apontando para o altar. Mas ali, Deus me mostrou que ele não olha para o relógio. Ele olha para o coração. A mulher, que se chamava Marisa, olhou para o envelope que Filipe ainda segurava. Ele abriu, mostrou as notas e os comprovantes de pagamento. Isso aqui é o meu milagre. Não foi mágica, foi fé. E se Deus fez por mim? Marisa não precisou ouvir mais. Ela já estava de pé, arrastando Filipe consigo até a frente da igreja. Quando o pastor a viu ali, com os olhos vermelhos e o exame na mão, não perguntou nada. Só estendeu as mãos e começou a orar. Não eram palavras bonitas ou cheias de teologia, eram gritos de guerra, declarações de vitória, como se o pastor já visse o que ainda não existia. Em nome de Jesus, essa doença é mentira. O relatório do Senhor diz: você está curada. Filipe fechou os olhos e viu, mais uma vez, o mesmo Deus que o tinha levantado agora estendendo a mão para Marisa. Não sabia como, não sabia quando, mas acreditava. Porque ali, entre aqueles bancos e aquelas paredes, ele tinha aprendido uma coisa: Deus não precisa de muito tempo para fazer o impossível.
Às vezes, basta um segundo de fé. Na semana seguinte, Marisa voltou. Desta vez, não chorava. Trazia outro papel na mão, um novo exame, com um diagnóstico diferente. Os médicos não entendiam, falavam em erro de laboratório, em remissão espontânea. Mas ela sabia a verdade. E quando subiu ao púlpito para dar seu testemunho, Filipe, lá nas primeiras fileiras, sorriu. Porque ali estava mais uma prova de que a igreja não era só um lugar de pregações. Era um hospital de almas, uma oficina de milagres, um campo de batalha onde o inimigo perdia e Deus escrevia histórias novas. Depois do culto, o pastor se aproximou dos dois. Vocês veem isso? Disse, apontando para a fila de pessoas que esperavam para ser oradas. Cada um aqui tem uma Marisa, um Filipe, uma história que parece sem saída. Mas Deus não salva só um. Ele quer salvar todos. Filipe olhou para a multidão e sentiu algo arder dentro dele. Não era só gratidão. Era um chamado. Naquela hora, soube que não podia guardar o milagre só para si. Se Deus tinha mudado sua vida, era para que ele fosse instrumento na vida de outros. Pastora disse, com a voz firme, eu quero servir. Quero estar aqui, todos os dias, para dizer para quem chegar desesperado, Deus faz. Eu vi. O pastor sorriu, pôs a mão no ombro dele e sussurrou. Então você já começou. E assim, entre lágrimas de alegria e risos de vitória, a Universal seguia sendo o que sempre foi, um farol. Porque enquanto houvesse alguém disposto a crer, Deus continuaria agindo. E cada milagre, por menor que parecesse, era um grito contra o impossível, provando que, onde a medicina falha, onde o dinheiro acaba, onde a esperança se esvai, Deus está. E Ele não desiste de ninguém. O milagre completo. Naquela noite, enquanto o sol se punha sobre a cidade, ele voltou ao altar não mais como um homem quebrado, mas como testemunha viva. As mãos que antes tremiam de dor agora se erguiam em adoração. O diagnóstico que o condenara, sem cura, estava rasgado, substituído por exames que os médicos não conseguiam explicar. Inexplicável, disseram. Mas ele sabia, era Deus. Anos depois, aquele mesmo homem, agora um servo fiel, acolheu uma mulher com um olhar vazio, arrastando um filho doente nos braços. Já tentei tudo, ela chorou. Ele se ajoelhou ao lado dela, colocou a mão na testa da criança e sussurrou, eu também. Mas Deus não falha. E ali, entre lágrimas e fé, o impossível aconteceu mais uma vez. Reflexão final. A vida nos ensina que os milagres não são apenas para nos salvar, mas para nos transformar em pontes. Aquele homem descobriu que a maior bênção não era ter sido curado, mas ter sido escolhido para levar esperança. Porque fé não é só crer que Deus pode, é viver como se Ele já tivesse agido. Lição de vida. Deus não muda as circunstâncias apenas para nosso conforto, mas para que, através de nós, outros vejam que onde o homem diz acabou, ele diz começa. O milagre não termina em você. Ele começa quando você decide ser a resposta pela qual alguém ainda ousa acreditar.